Algumas pessoas adoram ficar se gabando sobre quão fortes elas são e quanto conseguem levantar na academia. Mas se você realmente quiser testar a aptidão de alguém, é só pedir para essa pessoa tentar pegar essa cadeira. Você vai ter que ficar por aqui para descobrir se alguém realmente teve sucesso nessa tarefa aparentemente simples. E já que eu tenho sua atenção, você já se perguntou o quão inteligente um corvo realmente é? Ou o que acontece quando um peixe guppy dá à luz? Você experimentaria sorvete com sabor de Pringles? Estas são apenas algumas das coisas incríveis que você vai ver nesse episódio de coisas que você vai ver pela primeira vez em sua vida. Nosso mundo está repleto de muitos mistérios, e um desses mistérios aconteceu no ano de 2015. Os guardas florestais de Eisenhower State Park, perto da fronteira de Oklahoma, encontraram um tipo de mistério bem escorregadio. A princípio, eles pensaram que alguém havia deixado espaguete no meio da estrada, como parte de alguma brincadeira bem maluca. Mas quando chegaram um pouquinho mais perto, perceberam que eram, na verdade, aglomerados de vermes se retorcendo. Essas pilhas nojentas estavam alinhadas em uma linha reta quase perfeita, e não ofereciam pistas de como poderiam ter parado ali. Os vermes foram encontrados apenas na parte de trás do parque estadual, que havia sido fechado por conta de algumas inundações, e ficaram ali por uns 2 dias antes de finalmente voltar para o solo, deixando apenas o esterco para trás. Os biólogos agora têm 2 teorias principais para esse estranho comportamento de pastoreio. A primeira teoria dos biólogos é que as fortes chuvas saturaram tanto o solo que a água forçou os vermes para as partes mais secas do pavimento. A segunda teoria é de que os vermes podem ter confundido o som da chuva com o som de predadores batendo no chão. Então pode ser que eles se moveram para se aglomerar e evitar esses predadores. Que tal um pouquinho de carne moída pro almoço hoje? Quando a Disney finalmente anunciou que lançaria um remake de ação ao vivo do filme Rei Leão em 2019, os fãs obstinados não tinham tanta certeza sobre isso. Os designs desenhados à mão dos personagens favoritos, como o Pumba e o Timão, foram substituídos por animais VFX ultra realistas. O que, segundo muitas pessoas, simplesmente não poderia corresponder ao clássico. Mas o artista de efeitos visuais John T. Pressinger e também o ilustrador Nikolai Mochkin decidiram combinar esses 2 estilos completamente distintos usando tecnologia deepfake para testar e ver se realmente existe uma combinação do melhor dos 2 mundos. Os rostos expressivos e de olhos arregalados desenhados por Mochkin no estilo do filme original foram misturados perfeitamente com as imagens do remake de ação ao vivo, para que fosse possível a criação de um estilo visual realista e também fiel ao original. Como você pode ver nessas fotos lado a lado, os personagens adoráveis agora têm todos os recursos que os tornaram tão icônicos em primeiro lugar. Desde os olhos amarelos penetrantes no rosto abatido de Scar, até aquela expressão desnorteada e inocente que Simba tem. Olha só, Disney, talvez seja a hora de começar a fazer alguns remakes dos remakes. Seria necessário alguém realmente guloso para dizer que experimentou todos os sabores de sorvete que existem no mercado. Mas como você iria se sentir sobre um sorvete com sabor de Pringles? Não, isso não é uma piada de mau gosto. Essa criação quer dizer, interessante, foi idealizada e então criada por um canal no YouTube chamado Helados Row, que é um canal no YouTube repleto das combinações de sabores mais bizarras que você poderia imaginar. Para criar essa sobremesa picante, o cérebro por trás do canal primeiro pega um tubo de Pringles com sabor de páprica e os coloca em fileiras em uma panela de gelo de metal plana. Em seguida, eles despejam leite sobre as batatinhas e usam espátulas de metal para esmagá-las um pouquinho. Então, é agora que começa a ficar realmente interessante. À medida que a panela de gelo atinge temperaturas tão baixas quanto menos 30 graus negativos e o leite começa então a congelar,
Os Pringles, que são gradualmente cortados em pequenos pedacinhos, começam então a ser incorporados. Depois de ficar fatiando e cortando por alguns minutos, essa mistura leitosa de Pringles começa a se transformar em uma gosma congelada, vagamente parecida com sorvete, que é então espalhada uniformemente sobre essa panela. Agora, se você já comeu rolinhos de sorvete, que é uma sobremesa congelada muito popular criada na Tailândia, é provável que você tenha uma boa ideia do que vai acontecer agora, depois de polvilhar um pouco mais de pó de Pringles para dar um tempero. As espátulas de metal são usadas para criar rolos de sorvete perfeitamente lisos e finos. Os rolinhos são então servidos em um copo de papel com um pouco de creme, calda de chocolate e algumas lascas extras para decoração. Eu sei que Pringles devem ser muito viciantes, mas eu não tenho certeza sobre essa sobremesa estranha. Você teria coragem de experimentar? Se eu te dissesse que folhas realmente podem ser emocionantes, você provavelmente pensaria que sou louco, não é? Bom, confira só esse vídeo incrível que foi enviado pelo espectador BCJ Mythical. E só então eu acho que você vai acabar mudando de ideia. Espera aí, o que é isso? Algum tipo de ilusão de ótica? Negativo, é apenas a mãe natureza. Como você pode ver quando essa folha de lótus está apenas parcialmente submersa. Na verdade, não é da cor prateada, apenas parece que é assim. Isso se deve à superhidrofobicidade da folha. Esse fenômeno também é conhecido como efeito de lótus. Em algumas regiões asiáticas, a planta de lótus é reverenciada como símbolo de pureza. Suas folhas gigantes permanecem limpas apesar da água e lama em que repousam. Os cientistas descobriram que a base para suas propriedades autolimpantes e que repelem a água é devido à superfície áspera da própria folha. Quando vista sob um microscópio, a folha de lótus tem uma série de pequenas saliências conhecidas como papilas, que então são cobertas por protuberâncias de um material ceroso e muito hidrofóbico. Essa estrutura combinada consegue reter uma camada de ar entre a superfície da folha e a gota de água, fazendo com que ela realmente nunca fique muito molhada. Então, quando as folhas ficam submersas na água, elas ficam totalmente cobertas por essas minúsculas gotículas de água, que agem como um espelho para o ambiente, dando a elas essa linda aparência prateada. Aprendemos algo novo todos os dias. E você, quer ganhar um alô do Fala Sério? Então entre em contato conosco em clips@beamazed.com com qualquer coisa estranha, maravilhosa ou incrível que você encontrou online. E você pode aparecer no nosso próximo episódio. E se gostarmos bastante do clipe, podemos até comprá-lo também. Então o que você está esperando? Vai correndo! Existem certas coisas que os humanos não foram feitos para sobreviver, tipo, ter a cabeça cortada, talvez. Mas essas regras geralmente não se aplicam a todos os animais. Basta perguntar a essa lesma. Caso você esteja se perguntando, sim, isso é uma cabeça de lesma totalmente decapitada. Ah, e sim, ela também está 100% viva. Esta espécie de lesma do mar, chamada de Sacoglossum, foi estudada como parte de um trabalho de pesquisa que faz análises de autotomia, que é uma amputação espontânea de um membro do corpo, como por exemplo apêndices ou então caudas. Os pesquisadores identificaram um pequeno sulco no pescoço da lesma que poderia atuar como um plano de ruptura. Eles acreditam que essa linha é usada para facilitar uma espécie de autotomia extrema. E para testar a teoria, eles amarraram uma fina corda de nylon frouxamente ao redor do pescoço dessa lesma, para que pudessem observar de perto o processo de autotomia. Ou seja, eles queriam que essa lesma cortasse a própria cabeça dentro de um dia. A região do pericárdio, que contém os órgãos vitais, incluindo o coração, foi deixado dentro do corpo, enquanto a cabeça continuou se movendo de forma autônoma, totalmente sozinha. Os pesquisadores especulam que essas lesmas Sacoglossum podem incorporar cloroplastos de alimentos de algas em suas células, que podem ser usadas na fotossíntese, o que pode facilitar a sua sobrevivência após serem separados do corpo.
enquanto o corpo decepado murchou e acabou morrendo. A lesma, por incrível que pareça, iniciou a regeneração do seu coração em 7 dias, e ela também conseguiu regenerar o seu corpo completamente em apenas 20 dias. Os pesquisadores teorizam que essa habilidade realmente única parece ser uma tática de autodefesa, que permite que lesmas possam remover parasitas de dentro do seu corpo. Isso adiciona um significado totalmente novo à frase "corte as pessoas tóxicas da sua vida". Uma das lições mais valiosas que todos nós aprendemos desde cedo é nunca julgar um livro pela capa, mas com base apenas em sua aparência, o que você acha que essa mulher faz para viver. Você pode até imaginar que ela é uma modelo ou influenciadora do Instagram, mas você não poderia estar mais errado. Permita-me apresentar Anna Kramstova. Ela é uma das melhores soldados de Vladimir Putin. Ela pode não parecer um soldado típico, mas isso a torna ainda mais impressionante, não é? Kramstova, de 32 anos, mãe de um filho, fazia parte da Guarda Nacional da Rússia, cujo trabalho é proteger as fronteiras, assumir o controle de armas, até combater o terrorismo e derrotar o crime organizado, proteger a ordem pública e também guardar importantes instalações estatais. Ela tem antecedentes criminais na aplicação da lei no exército. Seu pai esteve no exército e na polícia por 30 anos, enquanto sua mãe também estava de uniforme. No ano de 2019, Kramstova foi nomeada como a soldada mais bonita da Rússia inteira, depois de liderar uma lista de mais de 1.000 participantes em um concurso que pedia aos militares da Guarda Nacional que enviassem as suas melhores fotos. Mas a sua boa aparência tem sido uma bênção e também uma maldição. Ela não apenas enfrentou o sexismo na força, mas, em 2020, ela alegou que havia sido retirada da Guarda Nacional porque os colegas do sexo feminino tinham muita inveja do seu físico. Desde que foi demitida, Kramstova deu a entender que vai tentar apelar da decisão injusta. Mas uma coisa é realmente certa: eu que não queria irritar essa mulher de jeito nenhum. Se alguém chegasse até você na rua e então oferecesse $350 para pegar uma cadeira, você aceitaria? É claro que você aceitaria, mas você pode acabar meio que se arrependendo. No ano de 2020, o fanático por fitness e youtuber Vadim Cavalera, também conhecido como Buff Academy, foi às ruas do México com um desafio em mente. A pessoa mais forte que conseguisse levantar essa cadeira de madeira iria levar para casa €300. As regras eram bem simples. A cadeira deveria ser pega pela parte inferior da perna com o braço totalmente esticado. Mas não importava quem tentasse fazer o desafio, e nem quanto peso levantavam na academia. Parece que levantar sem tombar essa cadeira era realmente muito mais difícil do que parecia. Mas isso não significa que era totalmente impossível. Mas o que deixa essa simples tarefa tão difícil? Por mais que essa cadeira pese apenas uns 5 quilos, ficava realmente difícil levantar dessa posição, pois todo esse peso está agindo contra o braço que está estendido, o que não permite que você encontre um ponto de articulação decente. É claro que o próprio Cavaleira não teve problemas para mostrar às pessoas como realmente isso era feito. Caramba, que máquina! Da próxima vez que você vê alguém se achando na academia, é só dar uma cadeira e pedir para fazer isso. Você acha que é uma pessoa que gosta de cachorros, ou então felinos são mais a sua praia. Cuidar e alimentar do seu bichinho de estimação pode ser um dos prazeres simples na vida, mas o que acontece quando você tem uns 10, 20 ou até mesmo 30 bocas a mais para alimentar, ao invés de uma só? Bom, é só você dar uma olhada nessa cena de caos completo de gatinhos e você vai descobrir. Você deve estar pensando, caramba, essa pessoa realmente deve adorar os gatinhos. A pessoa sortuda que fez esse vídeo, que atende pelo nome de Carmana no YouTube, mora em uma fazenda que é habitada por uma população gigante de gatos. E quando essa galera fica com fome, eles deixam bem claro.
Mas alguém acha que isso tem todos os ingredientes de um filme de terror de baixo custo sobre alguém que vive em um rancho e que tem que escapar de um bando de gatos famintos constantemente atrás deles? Felizmente, esse cara tinha bastante comida já preparada para saciar toda essa fome e manter os gatinhos bem calmos antes que eles se rebelassem e decidissem devorá-lo para o café da manhã. Quem diria que gatos poderiam ser tão intimidadores em números tão grandes assim? Existem muitos rituais pelos quais nós humanos passamos regularmente para manter a aparência. A menos que você não se importe com unhas gigantes. Um desses rituais é aparar as suas unhas. Mas nossos amigos de quatro patas não são capazes de fazer isso, quando estão ficando um pouco longas demais. E isso pode acabar em uma série de problemas estranhos. É só perguntar a esse gatinho mal-humorado. Esse pobre gatinho estava brincando no quarto de seus donos quando suas garras ficaram presas nas cortinas. E agora parece que ele está segurando todo o tecido da realidade. Felizmente, seus pequenos miaus foram suficientes para dizer ao dono que ele estava com problemas. Mas eles só tiveram que gravar um vídeo antes de resgatá-lo da sua situação perigosa. Esse gatinho com certeza deve estar pensando: não fiquei parado, mano. Me ajude. O que você acha que são alguns dos animais mais inteligentes do mundo inteiro? Talvez os chimpanzés ou então elefantes? Mas o que você acha dos corvos? Acredite ou não, esses pássaros agorentos são realmente muito inteligentes. Veja por si mesmo. Quando apresentado com uma seleção de pedras e 2 tubos, contendo uma recompensa muito saborosa. Um cheio de água e o outro cheio de areia. O corvo rapidamente aprendeu que ele pode jogar pedras dentro da água, para fazer o nível da água subir, enquanto o tubo que está cheio de areia não teve o mesmo efeito. Esse experimento fez parte de um estudo realizado pela Universidade de Auckland em 2014. Os corvos foram testados com 6 tarefas diferentes de deslocamento de água e obtiveram sucesso em 4 delas. No segundo teste, eles foram apresentados a alguns objetos pesados e leves. E então reconheceram que os objetos mais pesados fariam a água subir muito mais rápido. No terceiro, eles escolheram objetos sólidos em vez de objetos leves. E então, no quinto desafio, eles decidiram jogar objetos em um tubo com um nível da água muito mais alto do que nos outros que tinham um nível baixo. No entanto, eles falharam em 2 dos desafios mais difíceis. Um que envolvia a largura do tubo e o outro que exigia que eles entendessem um design de tubo em forma de U mais complexo, mesmo não tendo passado em todos os testes. De acordo com os autores do estudo, os resultados indicam que os corvos possuem uma compreensão realmente muito sofisticada, mas no entanto incompleta, sobre o deslocamento de volume. Na verdade, esse tipo de entendimento rivaliza com o de uma criança de 5 a 7 anos de idade. Essa é a última vez que subestima esses pássaros realmente inteligentes. As tatuagens sempre foram um assunto muito polêmico, não é? Parece que você adora elas, ou então realmente odeia. É claro que as opiniões estão mudando lentamente sobre a modificação do corpo nos dias de hoje, mas eu não tenho certeza se esse visual extremo iria cair muito bem com a sua vovó. Mas esse cara realmente tem idade suficiente para ser esse vovô. Esse é o Magneto de 72 anos de idade. Seu nome verdadeiro é Wolfgang Kirsch. Ele oficialmente é o homem mais tatuado de toda a Alemanha. Kirsch costumava trabalhar nos Correios na RDA e teve que esperar até a queda do Muro de Berlim em 1989 para que pudesse ser tatuado. Ele então fez a sua primeira tatuagem aos 46 anos de idade, e desde então fez outras 86 num tempo de 20 anos, gastando um total de 720 horas sendo tatuado pela agulha. Como você deve conseguir dizer, 98% da pele de Magneto, excluindo apenas as solas de seus pés, agora está completamente coberta em padrões e também cores em redemoinho, até mesmo os seus globos oculares. Você pode até pensar que isso não seria possível, mas a tatuagem escleral é a prática de pintar a esclera, ou a parte branca dos olhos humanos. Esse procedimento é extremamente perigoso e pode resultar até em perda de visão.
Então você precisa ser realmente muito destemido para tentar uma coisa dessas. Além de todas essas tatuagens intrincadas em seu rosto, Magneto está coberto de piercings também, incluindo alargadores em seu nariz, orelhas e lábio inferior. Mas eu nem contei ainda sobre a parte mais maluca. O nome de Magneto vem do fato de que ele também tem 17 implantes magnéticos sob sua pele, fazendo com que ele possa atrair coisas como clipes de papel ou até mesmo moedas. Eu me pergunto o que aconteceria quando ele passasse pela segurança de um aeroporto. Geralmente é melhor deixar a natureza totalmente em paz. Mas às vezes os animais precisam de uma ajudinha de nós. No mês de junho de 2020, o youtuber e explorador ao ar livre Soy Nativo ficou sabendo da história de uma tartaruga que precisava ser resgatada nas praias de Veracruz, em Vega de La Torre, no México. Doctora, buenos días. Aquí en el recorrido de la mañana encontramos una tortuga sepultada por la duna. Se derrumbó aquí el médano. Não viu a tartaruga ainda? Isso porque está enterrada. A coitadinha parece ter sido enterrada por uma duna de areia, que se forma quando ventos fortes depositam areia sobre mais areia, criando esse monte que todos nós conhecemos. Felizmente, esses homens de bom coração conseguiram identificar a tartaruga saindo da areia e começaram a cavar o mais rápido possível. Para qualquer pessoa passando, essa enorme concha pode parecer uma grande pedra. Mas realmente existe uma tartaruga viva e respirando que está ali embaixo, lutando para sair. Diego, buenos días. Mira aquí una tortuga que... Sí, está viva, está viva. Está viva. ¿Cómo te ayudo? Dime, ¿cómo? Depois de tentar levantar a tartaruga por trás de seu casco, eles decidiram que era um trabalho para 2 homens. E usaram toda a sua força para conseguir liberar a tartaruga pela frente, depois de cavar mais um pouco na areia. Una. A ver. Eso es todo. Vamos a tratar. Echarla para allá, Sí, vamos a voltearla, volteamos, vamos a girarla. ¿Para dónde? Vamos ya para allá porque A ver, vamos a voltearla. Vámonos. Sí, ya tenemos. Eso es todo. Eles eventualmente conseguem tirar a tartaruga daquele buraco e colocá-la na areia. Mas toda a aprovação dessa tartaruga não acabou ainda. Os homens então jogaram muita água na tartaruga, numa tentativa de reidratar o animal, até que ela finalmente deu suspiros de alívio, cuspindo fora muita areia nesse processo. Após cerca de 2 horas, a tartaruga agradecida finalmente recuperou suas forças e foi capaz de se arrastar até a costa do oceano para seguir o seu caminho. Eu não tô chorando, é só um cisco. Qual é a coisa mais estranha que você já viu no seu bairro? Seja o que for, eu aposto que não pode nem se comparar com isso. Essas crianças no Japão mal podiam acreditar em seus olhos quando se depararam com um enorme lobo, simplesmente dormindo em um banco do parque local. Eu não sei vocês, mas eu não chegaria nem perto desse bicho se eu fosse eles. Mas toda essa estranheza não termina por aqui. Parece que esse lobo realmente pode andar em 2 pernas. Tá, você deve ter adivinhado já que isso não é realmente um animal. Isso é apenas um traje de pele incrivelmente realista, criado pelo talentoso designer japonês Rady Wolf, considerando que esse traje é feito apenas de peles artificiais retocadas. Realmente parece que você pode andar e acariciar esse bichinho, se você for corajoso o suficiente para isso. Se eu possuísse um negócio desses, eu iria usar enquanto fazia compras no supermercado, só para ver como as pessoas iriam reagir. Os peixes podem não ser os bichinhos de estimação mais empolgantes que existem, mas a maioria das pessoas subestimam o quão interessante essas criaturinhas realmente podem ser. Não tá acreditando? É só dar uma olhadinha nesse vídeo fascinante de um guppy tendo bebês. É isso mesmo. O que parece ser uma sementinha semi-transparente sendo expelida, na verdade é um pequenino guppy recém-nascido. Este vídeo realmente incrível foi filmado pelo youtuber chamado Tropic Tank, em seu próprio aquário de água doce. Um guppy fêmea pode dar à luz até 1000 filhotes por vez, conhecidos como fry, durante toda a sua vida. E cada uma dessas ninhadas geralmente pode conter entre 15 e 40 pequenos filhotes. O motivo pelo qual os filhotes parecem ter essas barrigas protuberantes é porque eles nascem com um grande saco vitelino, que fornece nutrição ao embrião em desenvolvimento.
E assim que esses pequeninos entram no mundo, eles vão absorver esse saco. E dentro de 2 até 3 meses, os fry vão estar maduros para se reproduzirem, continuando todo o ciclo de vida. Caramba, esses peixes são bem ocupados. E aí, qual dessas coisas mais impressionou você? Se você não terminou de encher o seu cérebro com conteúdo incrível, existe um buffet inteirinho só esperando por você nos episódios anteriores dessa série. Então vai correndo dar uma olhada. E não esqueça de entrar em contato em clips@beamazed.com. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!